Olá, amados irmãos, povo de Deus abençoado, família, glórias ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez. Esse é o programa Ajuda do Alto que vai ao ar e hoje, aqui de Campinas, diretamente do estúdio de Léo Oliver. Amados, é verdade, estamos aqui num momento muito especial. No estúdio desse nosso assessor, na verdade, uma pessoa que fica por trás de nós, enquanto nós fazemos esse programa. E nós queremos louvar a Deus pela vida do Léo, pelo seu estúdio, pelo seu trabalho, assim tão especial junto de nós aqui. Muito obrigada, sim, Léo, pela sua participação no nosso programa. Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Esse é um programa que está sendo gravado, ele não vai ao ar ao vivo dessa vez, justamente por dificuldades que estamos tendo aqui na conexão com a internet em Campinas. Por isso é que estamos aqui no estúdio do Léo, tá certo? Para que o programa vá com excelência até você. Mas estamos felizes porque isso Deus tem nos proporcionado. E nós temos um compromisso com Deus e com você de ministrar a palavra do Senhor, de glorificar o seu nome em todo tempo e em todo lugar. Esse é o momento de comunhão. Esse é o momento de dividirmos amor entre nós, de estarmos aqui em comunhão com nosso Deus e em comunhão com vocês. Por isso, amados irmãos, o nosso coração é cheio de gratidão por mais esse momento na presença do nosso Senhor. Esse é o programa Ajuda do Alto que vai ao ar. E hoje nós temos como tema do nosso programa o seguinte, amados: não fique presa ao passado, avance, há sentido na sua vida com Deus. E essa música que vamos colocar agora para seu enlevo espiritual chama-se Somente Olhar a Ti. Por que somente olhar a Ti? Porque se nós desviarmos o nosso olhar, amados, para as circunstâncias que nós vivemos, para o agora, para as dificuldades, para os desafios ou para o passado, nós vamos perder o foco e vamos perder muitas vezes também a nossa confiança no nosso Deus. Porque nem tudo na nossa vida, amados, é só alegria. Por isso é que nós não podemos estar presos ao passado. Aquilo que já foi, foi. O momento é agora, estamos na direção de Deus e com vocês agora, Somente Olhar a Ti, uma canção que veio do coração de Deus para o seu coração. Amém? Glórias ao Senhor. Na minha angústia eu procuro a Ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, então respondo assim: somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo,
e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redime o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glórias ao Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Pois é, queridos irmãos. Então você ouviu. Olhe para Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós queremos agradecer a todas as pessoas que com certeza já estão aqui conosco nesse programa. Que Deus possa trazer uma bênção muito especial para o seu coração nesse dia. Amém? E nós já vamos aqui trazer a palavra do Senhor. A mensagem de hoje está focada em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, os versos 13 e 14, que diz o seguinte: atente para o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, é um alerta para o nosso coração. Essa palavra não é exortação, é de alerta. Porque Paulo, verdadeiramente, queridos, quando ele escreveu essa carta, as epístolas, tanto de Colossenses, Filipenses e Tessalonicenses, Paulo estava preso, encarcerado, amados. Por quê? Porque ele servia a Jesus. Por causa disso. Então, queridos, quando ele estava na prisão, ele disse
Não se atentem para o passado. Não fiquem presos ao passado. Olha o alvo que está diante de você. Acredito, amados, que todos nós conhecemos um pouco a história de Paulo. Ele era um judeu, um filho de hebreu, um fariseu que era zeloso da lei. A lei judaica, queridos. Mas ele era, justamente por ser um fariseu, zeloso da lei judaica, ele, queridos, era um perseguidor dos cristãos. Porque aquelas pessoas que quando Jesus veio, que elas então começaram a seguir a Jesus, Paulo, com todos aqueles que se detinham e que estavam cuidadosos, zelosos da lei judaica, achavam que aquilo ali era heresia. Então eles começaram a perseguir todas as pessoas que seguiam a Jesus. E ele achava, queridos, interessante isso, ele achava que defendendo a lei, ele estava, sabe, fazendo o quê? Defendendo a Deus. Como se Deus precisasse, amados, de defesa. Deus não precisa disso, porque Deus é pleno, Deus é soberano e Deus é o Todo-Poderoso. Então, amados, aqui você pergunta, Eide, mas espera aí, quando é que ele se converteu? Como isso aconteceu? Pois é, Paulo, ele como perseguidor da igreja, ele andava muito e sempre era escoltado por muitos soldados. Ele tinha autoridade para perseguir os cristãos. Por isso, queridos, perseguir e prender, não apenas isso. E ele também era um importante membro do Sinédrio. Paulo era um daqueles, queridos, que ele votava a favor ou contra a morte de algum cristão. Tá certo? Mas um dia, numa viagem que ele ia para Damasco, Jesus, o Senhor, se manifestou a Paulo. Pois é, se manifestou a Paulo. E a partir daquele dia, queridos, a vida de Paulo foi transformada. De perseguidor, ele passou a ser perseguido por ser adepto de Jesus Cristo. Amém? Ele era perseguido por amor ao Evangelho de Jesus. E você conhece alguém que teve uma história um pouco parecida com a de Paulo? Quantas pessoas, amados, que hoje têm vidas transformadas e que no passado eram pessoas de caráter difícil, pessoas com histórias negras, mas era passado. Era passado. E elas um dia encontraram o Senhor. Um dia os seus olhos foram abertos para a palavra do Senhor e houve transformação. E quantas vezes nós ouvimos pessoas que dizem assim, mas ele era um assassino, ele era um ladrão, e hoje se diz crente, se diz evangélico, amados. Jesus tem poder de transformar vidas, de mudar a história de vida das pessoas. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo era um homem que ele achava que fazia o bem perseguindo cristãos. O passado de Paulo foi um passado negro. Por isso que de perseguidor, quando ele encontrou a Cristo, ele passou a ser perseguido por aqueles que também eram zelosos da lei judaica. Pessoas que zombavam do evangelho. Quantas pessoas zombavam do evangelho, mas um dia o Espírito Santo chegou dentro dele e a luz passou a brilhar em suas vidas. Pense em você agora. Pense no que você era antes de conhecer a Jesus e agora que você já o conhece. Pense naquela palavra de Paulo quando ele diz, eu sei em quem tenho crido. Irmãos,
Nós precisamos glorificar a Deus pela mudança de vida que Ele já promoveu em cada um de nós. E na leitura que nós fizemos, Paulo fala no quanto esse encontro com Deus foi importante para mudar a sua vida. Ele transformou a sua vida, transformou os valores que ele tinha a respeito das coisas de Deus. Antes de conhecer a Jesus, ele se orgulhava das suas ações. Depois do encontro com Deus, ele passou a ter vergonha daquilo que ele fazia. Vergonha. E nós também. Quantas coisas nós já fizemos no passado e que hoje, lá no fundo do nosso coração, nos envergonhamos de tê-lo feito. Mudança de valores, meus irmãos, só acontece quando nós temos um encontro genuíno com Deus. E a carta de Paulo aos Filipenses, ele diz o seguinte, que ele não chegou à perfeição. Ele não diz que encontrou a perfeição, mas ele prossegue para o alvo, para o encontro, para o prêmio celestial que vem através de Jesus Cristo. E quando Paulo diz isso, ele demonstra aqui a sua maturidade depois do seu encontro, da sua conversão em Jesus Cristo. Ele começou a reprogramar a sua vida, a estabelecer alvos que passaram a ser importantes para ele. Ele disse, prossigo para o alvo. Que alvo é esse? Que alvo é esse que você também está perseguindo? É lutar, meus irmãos, por aquilo que vale a pena morrer ou viver. Isso é um alvo. Será que nós encontramos esse alvo também, como Paulo, encontramos esse alvo em Deus? Há sentido na nossa vida com Deus? Em Jesus você já encontrou algo que vale a pena você viver? E que vale a pena também você morrer? Hoje nós estamos vendo aí no Afeganistão os cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, celulares sendo procurados, amados, até para ver se no celular tem um aplicativo da Bíblia. Se tiver, as pessoas são mortas. Essas pessoas estão garantindo, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus e não vou mudar. É por Jesus que elas estão morrendo. É por crerem nesse Senhor. E elas encontraram aí o alvo verdadeiro, pelo que vale a pena viver ou mesmo morrer. Paulo diz, amados, que ele não se acha perfeito. Por isso é que nós temos que colocar toda a nossa força e a nossa vitalidade na busca desse alvo. Paulo considera, ele assume a sua imperfeição e a sua imaturidade. Ele tem consciência disso e aqui ele diz de uma forma humilde o que ele está pensando a respeito daquilo que ele é diante de Deus. Ele estava preso por amor a Jesus, preso por seguir a Jesus, por pregar o Evangelho. Quando ele escreveu essa carta, ele já tinha sido açoitado, apedrejado, perseguido. Sim, por causa das suas convicções, por causa dos seus novos valores. Estava acontecendo tudo isso na vida dele, mas ele insiste em dizer, apesar de tudo que eu tenho passado, que eu tenho vivido, eu não estou aperfeiçoado. Irmão, isso aqui é um exemplo, uma exortação para cada um de nós. Não importa o que sejamos no âmbito da igreja, no âmbito ministerial ou na nossa vida secular, não importa. Não importa. Não importa o que eu faço, o que eu tenho exercido, nós temos que nos aperfeiçoar dia após dia. Em qualquer âmbito da nossa vida, como profissional secular, no nosso ministério, precisamos de aperfeiçoamento a todo momento.
reconhecer que ainda não chegamos ao nosso destino, que nós não estamos completos. Precisamos estar, queridos, insatisfeitos, por reconhecendo que ainda não estamos bem na nossa comunhão com Deus. Não podemos sentar acomodados, achando que tudo vai bem, que nós já aceitamos a Jesus e por causa disso estamos plenos. Estamos plenos, mas em quê? Estamos plenos na nossa concepção de que Jesus é o Senhor. Mas precisamos nos aperfeiçoar com Ele, no nosso convívio com os irmãos, no nosso convívio conosco mesmos. Quantas advertências ou sentimentos de como nós poderíamos ter agido melhor em alguma situação, meus irmãos. Na convivência com alguém, o que dizemos na nossa vida no momento em que estamos em diálogo com as pessoas, no momento da raiva, alguma palavra maldita que nós dizemos e que agredimos pessoas com ela. E depois, lá na frente, nós vamos perceber um sentimento de culpa por ter dito, por ter feito, por ter agido de uma forma que não era a forma correta de cristão, de filho de Deus. Amados, por nos sentirmos insatisfeitos, isso é que nos impulsiona a querer ir além, a crescer um pouco mais com Deus. Não podemos nos acomodar, meus irmãos, dizendo que onde estamos, onde já chegamos, está bom. Não é suficiente, não. Não é. Ao homem não é dado estar acomodado. Não é dado a nós, irmãos, estarmos satisfeitos. Não. Não se contente com aquilo que você já sabe. Você pode dizer, mas eu já fiz faculdade, eu já tenho um emprego, tenho um trabalho, sou concursado, mas não fique satisfeito com o que você até agora já descobriu das letras. Queira mais. Não ache que seu tempo com Deus, queridos, que você tem tido com Ele, tem sido suficiente, porque não é. O tempo que nós gastamos com Deus não é suficiente, sempre é menor. Pense no que Paulo passou, o que ele viveu por seguir a Jesus. A Bíblia é cheia, rica de informações e relatos. E esse homem que viveu tudo isso com Deus, ainda diz, ainda não cheguei lá. Eu prossigo para o alto para ganhar o prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. E isso é o mesmo que dizer, meus irmãos, não acabou. Ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para acontecer e para viver com Deus. Eu digo isso com relação à minha vida. Ainda tem muita coisa para eu aprender com meu Deus, eu não sei nada. Eu sou apenas uma aprendiz, uma estudante da palavra, uma pessoa que quer conhecer um pouco mais ao seu Deus e que também tem a pretensão de chegar diante de vocês para ministrar uma palavra como essa. Quando eu me coloco diante de vocês, amados, eu digo para o meu Deus, não sou eu, Senhor. É o teu Espírito que vai falar por mim. Porque eu não sei nada, meus irmãos. Mas eu insisto. Eu insisto, buscando a soberania do meu Deus. Nós não chegamos lá. Como Paulo, nós não chegamos lá. Precisamos reconhecer isso e melhorar, crescer para alcançar esse alvo. Precisamos tomar a decisão, amados, de buscar mais a Deus
todos os dias, todos os momentos. Às vezes você pensa que buscar a Deus é você se fechar num quarto, é você parar. Amados, você pode falar com Deus, sabe, dirigindo, mexendo com seu computador, lavando pratos, limpando a casa. Você está em comunhão com o seu Deus, falando com Ele. Nós precisamos não apenas reconhecer, mas tomar atitude, agir de forma diferente, não ser passivo, contentar-se com o que já se sabe e com aquilo que já se faz. Precisamos, amados, servir a Deus com integridade, lutar, esforçar-se, até ver toda a nossa casa e a nossa família, os nossos amigos servindo ao Senhor. Não podemos oscilar, não podemos ficar em altos e baixos. Lembre-se daquilo que Deus já fez por você e pela sua família, pela sua casa. Lembre-se. Lembrou-se? Quantas coisas Deus já fez, muito mais do que aquilo que você pediu. Que você nunca pensou nem sequer em alcançar. Você está num patamar diferente de vida hoje. Hoje. Por quê? Porque o teu Deus promoveu isso para a sua vida. Lembre-se disso e procure servir a Deus com mais integridade na sua vida. Amados, temos que tomar atitude. Sem a atitude, nós passamos a ser consumidos pelo tempo. Paulo nos ensina a lutar para alcançar o prêmio celestial. E no verso 13, ele diz 3 coisas aqui: esquecer o passado, avançar, prosseguir e ganhar o prêmio. Amados, esquecer o passado, pense nisso. É você deixar de ser escravo dele. Tem pessoas que são tão presas ao passado que não conseguem dar um passo além. Tem gente que não progride, não cresce, porque guarda ressentimento, não perdoa, não exercita o perdão dentro do seu coração, do seu espírito. Precisamos exercitar o perdão, queridos, porque nós também ferimos. Não pense que só as pessoas ferem você. Você também fere os outros. Eu firo pessoas. Eu peço perdão ao meu Deus agora, por ter ferido talvez você, meu irmão que está a me ouvir. A minha família que está a me ouvir. Quantas feridas eu já provoquei no coração de alguém. Muitas vezes sem querer. Outras propositadamente. Sabendo que magoava. Que Deus me perdoe por tudo isso. As feridas que nós temos às vezes, queridos, até com carinho guardando dentro de nós, elas não podem ser mais importantes do que o nosso desejo de agradar ao nosso Deus. Não fique cutucando a ferida que está no seu coração, fazendo ela sangrar todos os dias. Para quê? Perdoe, esqueça, deixe para lá. Não carregue a culpa que está em você ou que é dos outros nas suas costas. Se alguém te magoou, perdoe. A culpa é dele, não é sua. Não carregue a morte nos seus ombros.
Esqueça o que ficou para trás, meu irmão. Não deixe o passado estragar o seu presente e comprometer o seu futuro. Não se prenda às culpas do passado por achar que agiu errado. Jesus já te perdoou na cruz do Calvário. Foi por isso que ele se sacrificou. Foi para nos perdoar. Para que a gente pudesse continuar em paz com ele e com os homens. Paulo, ao dizer isso, ele sabe do que ele está falando, meus irmãos. Vocês se lembram de Estevão, o primeiro mártir da igreja? Ele morreu sendo apedrejado. Depois que ele morreu, que tiraram as suas vestes, sabe aonde foram colocadas as vestes de Estevão? Nos pés de Paulo, que estava sentado ali, observando, vendo tudo isso acontecer. Muito triste, não é, meus irmãos? E essa foi apenas uma das atrocidades que Paulo fez. Mas Paulo diz que precisa se esquecer dessas coisas. Isso ficou no passado, quando ele ainda não conhecia Jesus, quando ele não tinha ainda comunhão com o Senhor. Por que Paulo diz isso? Porque ele sabe que o perdão de Deus é um perdão transformador de vidas, transformador de histórias. Quando ele diz isso, ele diz assim: eu hoje não sou mais Saulo, eu sou Paulo, uma nova criatura, Paulo de Tarso, que foi um dia recebido pelo Senhor quando eu andava em direção a Damasco para perseguir os cristãos. Desde que Jesus me alcançou, hoje eu sou nova criatura. Amém, queridos? Não é mais ele que vive agora, é Jesus que vive nele. Paulo foi transformado, meus irmãos, pelo poder de Deus. Portanto, se liberte. Não se torne o próprio vilão da sua história, da sua vida. O sangue de Jesus é muito maior do que o seu pecado. Viva o que Deus tem para a sua vida, querido. Quebra os laços que te prendem ao passado, em nome de Jesus Cristo. Viva coisas novas com Deus. Prossiga para o alvo. Ganhe o prêmio celestial de Deus através de Cristo Jesus. Amém, querido? Eu quero orar por você e com você. Pai de toda a eternidade, Deus forte, Deus soberano, a tua palavra, Senhor, foi proclamada. Não nos deixe, meu Deus, ficar presos àquilo, Jesus amado, que muitas vezes tem nos levado, que tem nos impedido, Senhor, de caminhar para frente olhando para Ti. Passado, Senhor, é passado. Nós queremos o futuro, o presente contigo e o futuro também em Jesus Cristo. Nós queremos prosseguir, como Paulo disse, para o alvo, para o prêmio celestial que se encontra em Deus através de Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a alcançar esse prêmio. Nos liberte, Pai, das amarras, das feridas, da falta de perdão, Senhor. Nos libera, Pai. Libera a nossa alma, o nosso corpo, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E nos ajude, Senhor. Hoje nós somos novas criaturas em Ti. E nós queremos Te encontrar um dia.
e face a face, Senhor, proclamar que nós estamos contigo e que nós vamos viver contigo, Pai, por toda a vida eterna. Abençoa todos os nossos amigos, Senhor, que estão a nos ouvir. Não sei quem são, Pai, onde esse programa vai chegar, mas eu sei que o teu Espírito está ali. Espírito Santo de Deus, Consolador, age na vida de cada um deles, na casa, na família, Pai. Vai curando, vai libertando, vai agindo, Senhor, e vai promovendo vida e vida em abundância. Nós oramos, Senhor, e te bendizemos, gratos a ti por tudo aquilo que tu és em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Glorificado seja o nome de Jesus. Eu te agradeço por você estar aqui comigo. Eu te agradeço pela sua companhia. E eu oro para que Deus te abençoe. Que a graça e o amor de Deus seja com você, com sua vida, com sua casa e com toda a sua família. Que o amor de Deus, que simplesmente enriquece e nunca empobrece, te garanta o tempo inteiro que o Senhor é teu Deus e que te guarda e que te protege em todo tempo e em todo lugar. Fique na paz do Senhor, meu irmão. Glorificado seja o nome de Jesus, agora e em todo o tempo. Amém? Glórias a Deus.